Peço licença aos irmãos para me tirar a máscara para poder falarmos melhor. Então nós vamos hoje comentarmos um pouquinho sobre uma leitura muito importante do livro Vinhas de Luz. Nisto conheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. João 4-6. Então, deste parágrafo, o Espírito Emmanuel tirou um comentário muito importante, né, para realmente nós sabermos se nós conheceremos o que é da verdade e o que é do erro. Quando sabemos conservar a ligação com o Pai, com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assedeiem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando aos nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, reconheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Então, esta mensagem muito importante para nós analisarmos. E vejamos como ela fala a leitura, depois de todos estes argumentos, estas explicações, que nós podemos reconhecer o Espírito da verdade, né, em nós, ou o Espírito do erro também em nós, se falhamos com aquilo que está escrito aqui. Então ele fala em nós, não nos outros, porque muitas vezes nós nos habituamos a julgar o semelhante, a achar que ele é o errado, que nós somos o certo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus já nos alertava numa passagem, chamando de hipócritas. Por que queres tirar o argueiro do olho do teu semelhante, quando tem no teu uma trave? E aí ele acrescenta, hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, depois então verás como pode tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Isto o que quer dizer, em outras palavras? Fazer um recolhimento espiritual em nós mesmos. Ver os erros que nós possuímos. Combater os nossos defeitos. E não ficar apontando o defeito do nosso semelhante. Ficar olhando o mal que ele faz. Quando nós também temos os nossos erros. Temos os nossos males a serem corrigidos. Então, primeiro temos que ver, né, se o Espírito da verdade atua em nós. Se nós somos realmente da verdade, ou somos da falsidade. E como nos diz a leitura, como fala também o Evangelho, da hipocrisia, de apresentar uma face quando na realidade é outra. Trazendo muitas vezes na obscuridade os nossos erros, os nossos defeitos, para se apresentar como bonzinhos, como santinhos diante dos outros. Não, temos que ser aquilo que somos em qualquer lugar. E temos que nos reconhecer, sim, somos espíritos imperfeitos, endividados com a providência divina. E por esta razão, nós ainda temos muitos defeitos. Temos que combater em nós os nossos erros. Combater em nós. Porque enquanto nós ocupamos o nosso tempo em apedrejar o vizinho, em apontar o defeito dele, o nosso fica crescendo mais. Né? Então, temos que trabalhar justamente esse lado, o lado positivo, que é reconhecer o erro, né? Combater o erro próprio para ajudar, então, o semelhante, para servir de exemplo para o semelhante. Porque muitas vezes a palavra, ela pode comover, ela pode provocar um certo sentimento. Agora, o exemplo arrasta. O exemplo, este fica, este marca. As palavras sonoras podem sumir, com o tempo ela desaparece, o cara esquece, né? Às vezes penso assim, mas nem lembro quem falou, nem lembro quem disse isso, né? Fica no esquecimento. Agora, um exemplo não. Um exemplo ele marca, ele fica para sempre. Então, o bom exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que ele quer de nós. Então, por isso que a leitura diz, é nisso que conheceremos. Conheceremos o quê? O Espírito da verdade, o Espírito bom, sério. Porque espíritos, todos nós somos. Todos somos espíritos encarnados. Trabalhamos, sim, com os espíritos desencarnados. Nossos protetores, mentores benevolentes, anjos guardiões. Tem muitos espíritos familiares, amigos, que estão nos auxiliando, que nos protegem, dos desencarnados. Agora, nós somos também espíritos encarnados, sim. Somos espíritos encarnados. Então, muitas vezes as pessoas se atemorizam quando falam em espírito, né? Às vezes se fala em espiritismo ou espírito, a pessoa não quer saber. Ah, não quero, pelo amor de Deus, nem me fala nisso. Tenho medo de espírito. Então ele tem medo de se olhar no espelho, porque é um espírito.
está num corpo físico, mas é espírito. E para que seja o espírito da verdade, tem que ser, como disse a leitura, né? Isso se conhece o espírito da verdade. Quando ele trabalha para o bem de todos, quando ele foge do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? Da presunção, da prepotência, de tudo aquilo que é defeito, né? Que muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e nos criticamos e nós achamos que ele tem este ou aquele defeito. Vamos parar antes de criticar e pensar assim: será que eu não tenho esse defeito também? Será que não é maior em mim? Então, fazendo este autoanálise, daí nós aprendemos a nós corrigirmos, né? Enquanto nós ocupamos o tempo fazendo este autoanálise com nós mesmos, não vai sobrar tempo para espizinhar, para criticar, apontar o defeito do nosso próximo. E Jesus, então, nos ensinou essa parte, né? Que ele sempre combatia o erro, mas andava certo. Ele tinha moral suficiente para combater o erro. E ele, tanto é, que ele não apontava o defeito dos outros. Ele instruía, ele exemplificava. Como naquela ocasião em que apareceu um grupo de fariseus querendo preparar uma armadilha para Jesus, tentando ele. Trouxeram por diante uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e disse: mestre, esta mulher agora mesmo foi apanhada em adultério. E Moisés, da sua lei, manda que essas tais sejam apedrejadas em praça pública. Que dizes tu logo? Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo na areia. Como as perguntas continuassem insistentes, ele se levantou, olhou para eles e disse: qual de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a apedrejá-lo. E baixou-se novamente e continuou escrevendo na areia. Minutos depois ele se levanta, todos tinham ido embora. Foram saindo um por um, começando primeiro pelos mais velhos, que com certeza eram os mais pecadores. E daí saíram. Ela ficou em pé, esperando, aguardando a decisão de Jesus. Jesus se levanta e pergunta: mulher, aonde estão aqueles que queriam te condenar? Eles não te condenaram? Ela disse: não, Senhor, não me condenaram. Nem tampouco eu te condenarei. Vais e de futuro não peques mais. Então libertou a pecadora e condenou o pecado. Ao passo que os hipócritas que trouxeram aquela mulher diante de Jesus, eles queriam condenar a pecadora e deixar o pecado livre. E vejamos o quanto estavam errados aquele machismo, né? Porque queriam condenar ela. Mas e o companheiro? O adúltero? Por que ele não? Por que só ela? Não é? Então era um grave erro. E Jesus não condenou eles, porque ele disse: de vós que tivessem pecado, se alguém ali se achasse que não tinha pecado, ia atirar a primeira pedra. Mas eles chegaram à consciência de que realmente todos eram pecadores. Então Jesus, ele explicava, ele exemplificava, ele ajudava
não espizinhava, não criticava e não apontava o defeito. Então nós somos cristãos, né? Todos nós somos cristãos. Mas nós estamos seguindo Cristo? Estamos observando e praticando o que o Cristo nos ensinou? Então, quando nós realmente estivermos praticando, na prática, não na teoria, na prática, de tudo que Jesus nos ensinou, que Ele trouxe para nós e deixou para nós, daí então, sim, nisto reconheceremos que somos os Espíritos da verdade. Queridas irmãs e irmãos, o relógio também reconhece, nisto reconheceremos que está na nossa hora, né? Que nesse estágio ainda que estamos, né, ainda da pandemia, não podemos nos prolongar muito, né, nas nossas palestras. Então nós vamos encerrando por aqui. Eu convido os médiuns que passem para os passes. Então nós vamos fazer, como de costume, o passe coletivo. E vocês, irmãos que vão receber o passe, mentalizem Jesus, mentalize os espíritos superiores, espíritos bons, que estão cada um diante de vós. Mentalize uma mão de luz sobre vossas cabeças, derramando energias salutares. O nosso pensamento é uma energia que ele atrai e que ele emite fluidos energéticos. Então vamos atrair agora aquilo que nós desejamos neste momento. A energia curadora, a energia pacificadora, a energia tranquilizadora, a energia de paz, de amor, de bem-estar. Mentalizamos então esta energia e falamos ao nosso Pai e ao nosso Mestre: Senhor de amor e de bondade, vós que tudo presidis e que vos acheis em todo este universo, que o vosso santo nome, Senhor, tenha em cada alma um santuário de amor e de adoração. Vinde a nós, Pai e Senhor, e que a vossa santa bondade domine as nossas almas, encaminhando-as para vós. Dai-o, Senhor, o pão espiritual, o alimento de nossas almas famintas de luz, para que, relevando as faltas dos nossos irmãos, fracos como nós possamos alcançar da vossa misericórdia a graça, o perdão para as nossas culpas. Dai o amoroso Pai a pureza de coração, o amor e a caridade. E não deixeis que os espíritos das trevas nos induzam a cometer o erro, a infringir as vossas santas leis e a vossa suprema vontade. Mas derrama, Senhor, sobre todos um raio da vossa divina luz, uma gota do vosso amor, porque vosso é o poder e a bondade, a justiça, o amor infinito para sempre. E que assim seja. Então, uma boa e abençoada tarde a todos. Vão na paz de Jesus.